Muitíssimo boa tarde, iniciando mais uma semana abençoada com a graça de Deus. Estou aqui para dar continuidade à minha sequência de lives, 30 lives que eu me propus a fazer. Eu sou a doutora Maísa Faquiano, sou pediatra integrativa, atuo presencialmente aqui em Presidente Prudente, Martinópolis e Pracinha, mas atendo também para todos os lugares do Brasil e também do mundo. Tenho pacientes no exterior também, porque atendo aqui através da telemedicina. É um prazer ter você aqui comigo. Já aproveita, vai enviando essa live para outras mães, porque hoje o assunto é muito importante. É um assunto que faz parte do cotidiano, da rotina. É um grande problema que eu, enquanto pediatra, tenho visto no consultório, né, que é o uso de telas. Então, o tema telas e crianças, prejuízos, limites e controle de conteúdo, é sobre isso que eu vou falar, né? É sobre isso que eu vou tratar aqui hoje. Você pode deixar a sua pergunta, o seu comentário, você pode participar aqui, que será um prazer te responder. E depois que terminar também, é claro, eu sempre estou deixando essa live por enquanto salva aí no meu perfil, para que você possa participar, para que você possa enviar também para outras pessoas, conferir, assistir novamente, tá bom? Então, esse tema é muito importante, como eu disse, todas as mães enfrentam alguma dificuldade e eu, enquanto pediatra, tenho pegado muitos pacientes com problemas comportamentais, com problemas de sono, com problemas de aprendizado, tudo por conta da exposição excessiva do uso de telas, tá? Iniciando então essa live hoje, como eu disse, a tela é muito utilizada pelos pais, muitas vezes, para distrair as crianças, né? Para entreter as crianças, para distrair, para poder fazer alguma coisa. Mas será que sempre é seguro? Será que isso sempre é possível? Nossa, vai cair uma chuva aqui em Prudente. Não sei se vocês estão ouvindo daí os trovões, né? Será que é permitido para todas as idades ou não? É sobre isso que eu vou falar aqui, tá? Segundo, né, a pesquisa do TIC Kids Online Brasil de 2023, 95% das crianças entre 9 e 17 anos já estavam conectadas. Ou seja, esses dados aqui mostram que são mais de 25,5 milhões de usuários da internet no Brasil. E 24% tiveram o primeiro acesso até os 6 anos de idade. E 63% até os 10 anos de idade. Então, a exposição precoce, ela não é uma exceção, ela é uma regra. E agora eu vou explicar para vocês o que acontece no cérebro do bebê. Os primeiros 1000 dias, eles são aquela janela de oportunidade de desenvolvimento da criança. Eles são extremamente importantes, como eu venho falando aqui sempre, como eu venho falando, né? Aqui em todas as lives, e até foco dessa série de lives que eu tô fazendo são os 1000 dias da criança. E o que constrói esse desenvolvimento da criança não é a exposição a telas, não é o que ela vai aprender ouvindo uma musiquinha de tela, ou o que ela vai aprender assistindo um desenho, não, muito pelo contrário. O que vai promover o desenvolvimento da criança é a interação que ela tem com os pais, com os familiares ou com as pessoas que estão ali no cuidado diário com elas, né? É o que ela vai ouvir os pais falando, cantando, interagindo, brincando, tocando, o afeto, o toque físico, essa conexão com os cuidadores, com os pais e as outras pessoas ali que estão na rotina dela, é isso que vai promover o desenvolvimento. E não uma tela para ensinar alguma coisa, e não uma tela para ensinar uma cor, para ensinar a jogar, né? Todo esse contexto, toda essa conexão familiar é o que vai ajudar essa criança a desenvolver. A tela, ela não responde, a tela, ela não interage, a tela, ela tem uma emissão de uma luz azul que interfere no sono da criança, que pode trazer vários prejuízos no sono. Então, não é isso que vai ajudar a criança a se desenvolver, né? A criança precisa ter toda essa conexão e toda essa troca que a tela nunca vai conseguir fazer, nunca vai conseguir substituir, tá?
a tela, ela traz um vício de dopamina, ou seja, é liberado, conforme a exposição às telas, é liberado no nosso cérebro, né, o sistema que vai dar uma recompensa, um sinal de recompensa, ou seja, ela ativa esse sistema de recompensa e é liberado mais dopamina no cérebro da criança. Essa dopamina, ela causa dependência conforme ela vai sendo liberada constantemente, ou seja, a criança tem sempre uma recompensa, sempre um benefício, então ela assiste aquilo, ele dá uma sensação de bem-estar por conta dessa liberação constante de dopamina, e aí, consequentemente, essa criança vai tendo esse prazer imediato, essa sensação de prazer imediato e vai querendo cada vez mais. E aí ela tem esse vício da dopamina. O olhar também, a expressão facial, por exemplo, a tela tá ali, né? Tem um personagem ali, mas ela não tem, por exemplo, a expressão facial do cuidador, da família, ela não tem toda essa troca rápida, toda essa interação, né? Então, tudo isso a tela não permite, por isso que é tão importante essa conexão, esse desenvolvimento, essa promoção de desenvolvimento através desse contato familiar. E aí temos os prejuízos documentados, prejuízos que são documentados, não sou eu, Maísa, enquanto pediatra, quem estou criando isso da minha cabeça, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2024, ela trouxe 11 prejuízos documentados, tá? E isso não é alarmismo, isso é verdade, é o que o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria ele traz como orientação, o manual Menos Tela, Mais Saúde, né? Que ela publicou, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou em 2024. E aí, nós temos aqui, né, como eu já disse, 95% das crianças de 9 a 17 anos já conectadas no Brasil, 25,5 milhões de usuários mirins na internet no país, 24% tendo seu primeiro acesso antes dos 6 anos de idade, né? E mais de 1 hora por dia, principalmente em bebês, que isso vai trazer um atraso na linguagem significativamente, tá? E é comprovado. Esse atraso na linguagem, ele acontece para cada hora adicional de tela, por exemplo, em menores de 2 anos. E aí ela vai ter um menor vocabulário e também vai ter um atraso na fala, tá? Ele provoca um déficit de atenção por conta dessa estimulação rápida, porque ela dificulta a atenção sustentada. E o que a maioria das crianças consomem hoje de telas, né? São aqueles conteúdos rápidos, né? Vídeos que tem muitos estímulos de cores, cenas muito movimentadas, então não tem a criação daquela atenção. Percebe hoje uma criança, para ela assistir um vídeo que ela vai lá nos shorts do YouTube, ou ela tá lá no TikTok, ou ela tá lá passando o dedo e consumindo vídeos ali que tem o quê? 10, 15 segundos? Então, não tem uma atenção sustentada por mais tempo por conta dessa necessidade, desse vício que o cérebro ele vai desenvolvendo a partir de toda essa exposição dessas telas e desse conteúdo dessa maneira que eu falei. Cria também ansiedade e depressão. Porque as crianças, elas com mais tempo de tela, ela tem mais dificuldade de regular as emoções. Ela até pega isso, né, como uma fuga. E aí ela não aprende a regular as emoções, elas são mais irritáveis, elas estão mais ansiosas. Aí vem também outro prejuízo, que é o transtorno do sono, como eu já havia dito. A gente tem muita luz, tem luz azul, tem superestimulação. O sono, ele fica o quê? Fragmentado, né? Ele fica um sono mais agitado, pode ter terror noturno. A criança não descansa adequadamente porque por conta desse estímulo e por conta de toda essa agitação, né? Então ela não vai ter um sono reparador, ela não vai dormir no horário. Tem crianças que eu pego e as mães relatam pra mim, gente, isso é verdade, isso é muito sério, tá? Elas falam: ai, doutora, meu filho não larga a tela, não tem jeito, eu vou dormir, eu adormeço e ele continua lá e eu não sei nem até que horário que ele fica. E aí acorda tarde, ou se não, se essa criança tem que ir para a escola cedo, ela acorda com muito sono, ela vai para a escola, o aprendizado dela vai estar prejudicado porque ela não teve um sono reparador, tudo aquilo que ela vivenciou durante o dia, que é consolidado durante o sono, não acontece, ou seja,
tem prejuízo na disposição, tem prejuízo na atenção, no foco dessas crianças na escola. Aí vem relatórios da escola ou reclamações da escola que a criança está com dificuldade de aprendizado, aí já vai pensar num diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não que a gente não deva excluir e pensar nisso, né? Porém, como que uma criança que ela tem um super estímulo de telas, você pode falar que ela tem um déficit de atenção e hiperatividade. Ela está prejudicada nas suas funções aí por conta dessa estimulação excessiva, por conta de todos os prejuízos. E é isso que, enquanto profissional, eu sempre tenho muito cuidado de abordar, de avaliar, de ver as queixas dos pais e também entender a rotina dessa criança para saber se não tem algo por trás aí que pode estar mascarando ou estar conduzindo a um transtorno, né? E isso tem sido cada vez mais comum hoje em dia. Dependência digital é outro problema, então, que eu já trouxe aqui. Tem até a síndrome da abstinência, aquelas crianças que quando você vai tirar as telas, a criança fica extremamente irritada, ela grita, ela chora. Por quê? Porque se existe um vício ali, né, dessa liberação constante do hormônio do prazer, desse neurotransmissor, que é a dopamina, essa criança, quando você tira isso, é como uma droga. Quando você tira a droga de um usuário, quais são os comportamentos que ela vai apresentar? Ela grita, ela bate, ela chora, ela tem comportamento extremamente agressivos. Tudo isso a criança pode apresentar sim. Obesidade e sedentarismo, por quê? Uma criança que fica muito tempo na tela, uma criança que fica muito tempo no videogame, no celular, na TV... Essas telas, elas estão tomando tempo que essa criança poderia estar em movimento. Então, é mais fácil para ela consumir todo esse conteúdo, ter todo esse prazer ao assistir as telas. E aí, ela bloqueia essa necessidade, né? Essa vontade de brincar, de correr, de praticar uma atividade física. E aí isso traz sedentarismo, isso traz obesidade e todos os outros problemas que vêm junto com o sedentarismo e com a obesidade. Criança precisa de movimento, criança precisa ter o corpo em movimento, criança precisa gastar energia, criança precisa ter o seu desenvolvimento motor estimulado, e aí com isso também vem todo o desenvolvimento cognitivo. Para você ver a gravidade que é exposição prolongada e exposição em desacordo com as orientações. Então, temos também os problemas visuais, que é a miopia, porque a criança que está sempre com a tela ali perto, né, ela vai aumenta os casos de miopia também. Problemas auditivos por conta do uso de fones altos. Pode ter até uma perda auditiva induzida por conta do ruído. Aquelas crianças, aqueles adolescentes que também estão constantemente usando fone de ouvido, né? Isso é progressivo e isso é irreversível. A questão do isolamento social, que é muito grave, porque as crianças e os adolescentes, eles estão fazendo o quê? Eles preferem ter essa interação, né, aqui nas redes sociais, ou a interação digital, ou ficar só assistindo as coisas por aqui, ou conversando pelo WhatsApp, pelo direct, enfim, por jogos também, do que ter o contato social com os amigos, do que se encontrar com os amigos, do que brincar num parquinho, do que interagir com outras crianças. A tela também provoca isso, tá? Aquelas crianças que muitas vezes a gente tá lá, né, tá um grupo de crianças ali e ao invés de estarem brincando, eles estão ali, cada um no seu celular. Ou eles estão fazendo o quê? Estão sem brincar, sem interagir entre eles e até mesmo conversando, muitas vezes, ali pelo WhatsApp, mesmo estando no mesmo lugar, né? Isso é extremamente grave, as pessoas estão trocando, isso não só as crianças, mas os adultos. A gente precisa sempre se policiar e pensar que somos exemplos, né? Até mesmo para poder cobrar e orientar os nossos filhos. E aí essas crianças, elas estão trocando a interação social, o divertimento e tudo que a interação proporciona para ficarem nas suas telas, nos seus celulares, conversando ali com pessoas de outros lugares, do que conversar realmente entre pessoas presencialmente. Isso é extremamente grave. E, como eu disse também, o baixo rendimento escolar. Se a gente tem menor concentração,
menor vocabulário por conta da exposição a telas, a gente tem menor interação social, dentro da sala isso também acaba acontecendo, e aí o que acontece? Baixo rendimento escolar, as crianças começam a ir mal na escola, não conseguem ficar paradas, não conseguem prestar atenção nas atividades, fazer as suas tarefas ali, porque elas precisam sempre estar em movimento e estímulos novos e rápidos para que o cérebro dela consuma aquilo. E quanto tempo, agora eu vou entrar num ponto que sempre é muita dúvida, né? Quanto tempo é permitido para cada criança para o uso de telas, né? Quanto tempo é orientado de acordo com a idade? Então vamos lá, de 0 a 2 anos, a recomendação é que não haja nada de exposição às telas, tá? E aqui entra um ponto que também é importante, e não poderia ter nem aquela exposição passiva, em que a tela está ligada no mesmo ambiente, ou a tela está ligada ao fundo. Zero tela, né? Então, se a criança está no mesmo ambiente, nem isso é orientado de 0 a 2 anos, tá? E aqui eu tô seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, da Associação Americana também de Pediatria, tá? De 2 a 5 anos, esse tempo é um pouquinho, agora que pode, né, um pouquinho mais, então a gente teria aqui na faixa ali de mais ou menos 1 hora máxima por dia, com supervisão, com conteúdo de qualidade, tá? 6 a 10 anos seria de 1 a 2 horas por dia, sempre com supervisão, sempre com um adulto responsável também. De 11, a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. Nunca virar a noite, né? Nunca ficar acima de... Quanto mais tempo fica, maior o prejuízo. Então, a criança que fica acima de 4, 5 horas por dia tem um risco alto de todos os prejuízos que eu já mencionei aqui. Certo? Então, acima de 4, 5 horas por dia, mesmo nas crianças aí maiores, os adolescentes, né? Pré-adolescentes ali de 11 anos até 18 anos. Isso é prejudicial, extremamente prejudicial e aumenta o risco de todos os prejuízos que eu falei. O que não é considerado exposição a telas? Por exemplo, uma videochamada com um avô, com a avó, com algum familiar, um tio. Isso não é considerado uma exposição prejudicial porque existe uma interação, é uma conversa ali, né? E geralmente isso não vai ser muito prolongado, nem por muito tempo, mas isso não é considerado, né, uma exposição a telas com prejuízos, tá? É uma interação em tempo real, né, com aquela pessoa, que isso é permitido antes dos 2 anos de idade. Certo? Agora, quais são as regras universais que valem para todas as idades? 0 tela nas refeições. Gente, almoçar assistindo tela, almoçar assistindo TV, isso daqui não é recomendado para nenhuma idade. E não é saudável até mesmo para os adultos, né? Vamos pensar aí, a hora da refeição, a gente já fica o tempo inteiro com o celular na mão, já fica com uma exposição ao longo de todo o dia. O momento de sentar, almoçar, se concentrar ali na alimentação, interagir entre as pessoas da família é algo precioso. Então isso não é bom para ninguém, muito menos para as nossas crianças. Traz uma distração ali, a criança pode comer... isso tira o foco da alimentação, então ela come, ela não sabe nem o que ela tá comendo, ela pode comer em quantidade ou menor ou até mesmo em quantidade maior por estar ali assistindo e nem percebendo o que está comendo, né? Então isso é muito prejudicial. E ela aqui é mais até prejudicial com relação a comer mais. Por quê? Porque ela inativa o sistema da saciedade. Então a criança está comendo, e aí ela não para de comer porque ela está ali distraída e exposta à tela, tá? Outra regra universal para todo mundo: desconectar de preferência da tela 2 horas antes do sono. No mínimo ali com 1 hora, mas o ideal é que fosse até 2 horas antes de dormir, não haja exposição a telas, isso independente da idade.
isso pra gente também enquanto adulto. Por quê? Porque senão prejudica a produção de melatonina. A melatonina, ela é produzida a partir da visão, né, da retina. Então, se tem um estímulo luminoso aqui nos nossos olhos, isso impede a liberação da melatonina. E aí vai atrasar o início do sono, vai ter todos aqueles prejuízos do sono que eu relatei pra vocês, tá? Usar nos cômodos comuns da casa. Nunca permita que o seu filho, até mesmo se ele for adolescente, que ele use telas escondido, que eu quero dizer assim, dentro do quarto, trancado, sem que você consiga vigiar, zelar pelo que ele está assistindo também, tá? Gente, o resfriado pegou aqui também, viu? Tô congestionada, uma voz mais fanha, né? E um pouco de tosse. Por isso que é super importante, porque aí você consegue também ter o controle do conteúdo, tá? Do conteúdo do que as crianças estão assistindo, até mesmo os adolescentes, né? Quantos adolescentes aí passando por depressão? Quantos adolescentes interagindo com pessoas desconhecidas através das telas? Quantos desses adolescentes tirando fotos, enviando fotos, né? A gente não consegue, óbvio, né? Conforme o adolescente ele vai ficando maior, 24 horas estar em cima ali. Mas é preciso deixar essas regras bem claras em casa, ambientes abertos, locais que você tem acesso. É preciso você conversar, não adianta só impor regras, é preciso conversar, orientar, o que fazer, o que não fazer, quais são os prejuízos, explicar para que eles entendam, né, o porquê das regras, o porquê dos limites, os perigos também das conversas no mundo digital, o que isso pode trazer de risco para a vida e para a saúde dele, está sempre alerta, tá? É extremamente importante sempre com a criança conversar, explicar, para que eles entendam o que você está fazendo. E aqui, né, então essa supervisão ativa, inclusive temos mecanismos também de controle do uso da internet, do uso, tem o Google Family, né, tem outras ferramentas que você consegue controlar o que está assistindo, o que não está assistindo, qual tipo de conteúdo, o tempo de uso também você consegue controlar. Então faça isso aí na sua casa, se você ainda não faz aí. Como funciona aqui na minha casa, né? Eu estipulei com a minha filha da seguinte maneira. Com a minha filha maior, né? Que tem 8 anos. Então, o conteúdo sempre controlado. Ela não assiste YouTube. Se em algum caso esporádico ela vai fazer o uso, primeiro precisa autorizar. Então, eu preciso autorizar, meu marido, o pai dela precisa autorizar o uso, né, pra gente ver assim, ó, esse conteúdo é recomendado, esse conteúdo não é recomendado. Sempre na TV, eu não deixo no celular, porque na TV tem um controle maior, eu consigo desligar, falar não, agora, não vamos desligar. Eu tô vendo o que ela tá assistindo, outras pessoas da casa também estão vendo o que ela tá assistindo. Teve uma vez que ela acabou saindo ali do que eu tinha autorizado dentro do YouTube e foi pra esses canais de youtuber de criança, inclusive. E ali tinha uma brincadeira, e essa brincadeira era sobre a loira do banheiro. Quem já não ouviu a história da loira do banheiro, né? Todo mundo. Isso daí é desde a minha infância. Tá, mas tava ali, e a Liz é uma criança que tem medo, tem bastante medo, então a gente trabalha bastante com ela com relação a isso. E aí surgiu essa história, que ela inclusive já ouviu falar dentro da escola, mas aquilo fez o quê? Aquilo perturbou ela naquele momento. Eu vi imediatamente, desliguei e falei, reforcei a importância dela não sair do conteúdo que eu tinha autorizado. E falei pra ela sobre isso, que isso ia prejudicar ela mesma. Então eu expliquei pra ela. Então, como fazemos aqui em casa? De manhã eu não autorizo telas, então não tem uso de telas, porque a Júlia também tá junto, a Júlia é menorzinha, então não tem telas, nada. Ela vai brincar, vai fazer tarefa, vai pro parquinho, vai interagir, vai fazer as coisinhas dela, o que ela escolher fazer, vai ajudar em alguma atividade dentro de casa também, alguma atividade doméstica. E aí, vai pra escola no período da tarde, à noite, quando chega,
vai fazer todas as atividades que ela precisa fazer, às vezes ela faz a tarefa também na hora que chega, vai tomar banho, vai jantar. Depois disso tudo, aí a irmã dela foi dormir também, né, porque dorme um pouquinho mais cedo por conta da idade, aí eu permito que ela assista algum tempo ali, desde que também não prejudique o horário de sono, eu permito que ela assista algum tempo. Então ela sabe, no começo ela chiou, no começo ela reclamou, ela chorou, mas eu falei, filha, vai ser assim, expliquei pra ela os porquês de tudo aquilo. Aí, no comecinho ela pedia, chorava, queria, e depois ela entendeu e agora ela já sabe que é uma regra da casa e é aquilo ali, tá? Finais de semana a gente abre um pouquinho mais pra isso, né? Mas também a gente tem toda uma programação e sai e tem todas as questões em família, compromissos em família, mas eu abro algumas exceções de acordo com os nossos combinados, né? Frisando sempre, então, controlem o conteúdo independente da idade, independente se seu filho tem 17 anos, veja sempre o que ele está conversando, com quem ele está conversando, em questão de jogos também, faça combinados. Não é porque é adolescente que pode ficar 7, 8 horas no celular, não é porque é adolescente que pode permitir ficar até 1h da manhã acordado, assistindo, vai prejudicar no rendimento do outro dia, tá? Então não é porque é adolescente que você vai fechar os olhos e deixar acontecer, tá? Eu sempre converso com os pais o seguinte, os pais, eles precisam ter o controle no sentido assim, de colocar os limites, conversar, né, com os filhos, colocar os limites, colocar as regras, sempre explicando para que eles entendam, para que eles assimilem, e mesmo que eles sejam contrários a essa regra, nós somos pais e nós precisamos conduzir as situações dentro da nossa casa. Porque nós estamos aqui para fazer o quê? Para direcionar os nossos filhos, né? Para contribuir para a vida deles, para contribuir com a formação deles. Então não é, ele fica até meia-noite assistindo, ele não dorme. Não, vamos fazer combinados. Olha, a partir de hoje você não vai mais ficar, a regra vai ser até esse horário, por conta disso, de todos os malefícios que tem da tela. Então essa é uma regra que vai precisar ser cumprida e cobre e faça-se cumprir as regras. A gente precisa tomar de volta essa questão do controle, essa questão da autoridade aqui. Eu não tô dizendo autoridade no sentido de autoritarismo, né? Mas autoridade no sentido de ter uma postura de paz, de colocar as regras, de explicar, conversar e fazer cumprir essas regras, né? Porque senão a gente perde total controle da situação e aí os adultos que nós estamos criando e a formação, como nós estamos contribuindo com a formação dos nossos filhos, é nossa responsabilidade fazer isso, tá? Por isso que é importante. Ferramentas práticas, né? Até coloquei aqui algumas ferramentas práticas de controle. Então, como eu disse, existem algumas ferramentas. Então, por exemplo, tem o controle parental do iOS com relação ao tempo de uso, que é o dos iPhones, né? Do Android também tem isso daí. Tem configurações de restrições nos aplicativos de streaming, por exemplo, no Netflix, no YouTube, entre outros. Tem os perfis infantis, mas cuidado, porque assim, mesmo no YouTube Kids, por exemplo, vazam vários vídeos que não são adequados, tá? Então aqui em casa a regra é, não tem YouTube, nem YouTube Kids. Eu controlo algumas coisas pontuais que eu autorizo e eu fico em cima ali, é sempre quando eu estou junto. E também no Netflix, sempre fazendo uma varredura, sempre com autorização. Então ela já sabe aqui em casa o que ela pode, o que ela não pode assistir, mas mesmo assim eu estou sempre de olho, tá? Então são essas as recomendações. No lugar das telas, a gente precisa também oferecer oportunidades para os nossos filhos, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai falar assim, não vai assistir, não vai fazer nada. Tem o tempo de ócio ali que a criança precisa ter, estimular a sua criatividade, né? Precisa brincar sozinha, ou brincar com o irmão, ou brincar dentro de casa, pintar, desenhar, ler um livro, mas sempre direcione o que a criança pode fazer naquele momento. Então,
use esse tempo também para que você tire alguns momentos do dia para vocês brincarem, para você jogar um jogo, para vocês lerem um livro juntos, ou para você direciona a brincadeira. Olha, filho, que tal agora você pintar? Então tem esse caderno de desenhos aqui, né, os Bobbie Goods e outros, né, atividades de pintura. Então agora pinte, criança gosta muito de mexer com artesanato, compre materiais, deixe ali disponíveis de acordo com a idade para que ela possa manusear. Então confeccionar alguma coisa, EVA, cartolina, tinta, né, para que ela possa ali explorar, porque a criança gosta muito disso. Então dê ferramentas, possibilite novos livros, novos jogos ali interativos, né, jogos entre outras pessoas da família, tire um tempo para fazer isso também. É super importante ter esse direcionamento. Numa oportunidade, vamos andar de bicicleta, vamos brincar de bola, vamos descer num parquinho, vamos numa praça, né, num parque. Tudo isso você também precisa ajudar e direcionar as crianças para que ela aproveite esse melhor tempo, para que ela se desenvolva de uma melhor maneira, né? Tudo isso é extremamente positivo. O tédio, gente, ele não é negativo, muito contrário, pelo contrário, o tédio ele não é o inimigo. O tédio ele não é inimigo, ele é o berço da criatividade. Ai, mãe, mas não tem nada para fazer. Tá tudo bem, gente. A criança precisa ter o tédio, a criança precisa saber esperar. Muitas vezes o que eu vejo, a criança entra num consultório, ela entra numa consulta comigo o tempo inteiro no celular. O tempo inteiro no celular. Eu sei que vão existir situações, eu não estou sendo radical aqui, vão existir situações pontuais, né, que de repente a mãe precisa de alguma coisa, por exemplo, dentro de casa, um bebê até 2 anos, não é recomendado tela. Eu até brinco que é assim, a tela de emergência para alguma situação que ela precisa fazer ali imediatamente, precisa, né? Mas isso precisa ser muito criterioso. Eu sei que às vezes vão ter crianças com dificuldades comportamentais, com transtornos, né? Mas aqui vamos usar isso, todas essas informações que eu tô falando, para crianças num contexto geral, crianças que não têm nenhum transtorno, crianças que não têm nenhum problema de comportamento, né? Assim, mais intenso, nada nesse sentido. Crianças que estão super estimuladas, estão fazendo o consumo excessivo, entram no consultório, não olham no meu rosto, não interagem, fica o tempo inteiro no celular. A gente precisa ter muito cuidado, está nas nossas mãos. É papel dos pais controlar isso e educar com relação a isso, não da criança. A criança, ela não sabe, ela não entende. Não é ela que tem que largar o celular, largar a tela, largar a TV espontaneamente, né? A gente precisa trabalhar isso nelas. Então são todas essas informações que eu quis trazer para vocês hoje, bastante coisa, né? Depois revisem, assistam novamente. Quero pedir para que vocês também compartilhem esse conteúdo, envie para outras mães que está com dificuldade, né, aí no uso de telas, para que elas entendam. Muitas vezes as mães também não conhecem, elas desconhecem todos esses prejuízos e deixam aí os filhos usarem as telas sem controle, de forma descontrolada, por conta disso, por não ter esse conhecimento, não ter essa ciência. Então, manda esse vídeo para elas, converse, também faça o seu papel aí de ser rede de apoio de outras mães, explique esses malefícios, né? Para que a gente ajude outras famílias também. Deixa eu ver aqui se temos algum comentário ou alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. A Rosileide falou boa noite, Rosileide, seja bem-vinda, obrigada pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar. Belíssima noite, grande assunto, top. Isso realmente é um assunto muito importante e que está cada vez mais constante, essa exposição antecipada e prolongada a telas. Certo? Não temos perguntas. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui do feed, tá? Que eu vou responder. Eu sou a doutora Maísa Faquiano, pediatra integrativa funcional, presencialmente aqui em Presidente Prudente.
Martinópolis e Pracinha, e também atendo para todo o Brasil. Se você tiver mais alguma dúvida também e quiser mais orientações, vai lá no meu link da bio, clique lá, converse com a Nara, e aí também já agenda uma consulta para a gente organizar, para conversar melhor com você sobre toda essa rotina, todos esses cuidados e todos os outros cuidados com o desenvolvimento e com a saúde das crianças, certo? Uma ótima semana, uma ótima noite, e hoje antes de dormir já pense, já desliga o seu celular e o do seu filho, pelo menos aí 1 hora antes de dormir, preferencialmente 2 horas antes de dormir, certo? Um grande beijo e a gente se vê amanhã.